Bem-vindos a este palco de debates que antecede as eleições autárquicas de 2025. Aqui vão debater-se ideias, propostas e lançar-se questões para o futuro, porque antes de votar é necessário saber ouvir. E hoje falamos do concelho de Abrantes, o maior em termos de área da região do Médio Tejo e também um dos mais populosos da região. Pertence ao distrito de Santarém, tem cerca de 31 mil eleitores e nas próximas eleições vão decidir quem vai liderar o poder autárquico, quem será o porta-voz das suas preocupações, quem vai defender os seus interesses. Abrantes é um concelho com uma particularidade incontornável, tem um dos mais importantes recursos hídricos do país, é banhado pelo Tejo numa grande extensão, também é um concelho com uma economia considerável ligada à indústria da metalomecânica e também com um setor primário ligado à vinha e à produção do olival. Para este debate, vamos em frente, convidamos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Agradecemos desde já terem aceito o nosso convite e eu passo a apresentar os meus convidados. Deste lado tenho Manuel Jorge Valamatos, que é o atual presidente do município e que se recandidata novamente, João Chaleira Damas, pela CDU, Pedro Grave, da Alternativa Com. Acho que disse bem o nome. Alternativa Com. Pronto. Ao meu lado tenho também João Margado, da AD, e Nuno Serras, do Chega. E eu começava por colocar aqui ao Sr. Presidente e candidato do PS uma questão relacionada com a situação deste concelho e que é uma característica que se depara também noutros da região, que é o problema da população, a escassez da população. Há cada vez menos população, o concelho nos últimos 20 anos perdeu cerca de 18%, segundo os últimos dados, de pessoas. O que é que tem sido feito para reverter essa situação e o que é que planeia fazer de futuro, caso seja eleito? Então, bom dia a todos, aos meus colegas candidatos ao município de Abrantes, assim cumprimentá-la, agradecer pelo vosso empenho para informar os nossos cidadãos, dizer-lhe o que durante 2 décadas verificámos isso, uma perda de população no Médio Tejo, no país inteiro, à exceção das zonas das cidades no litoral. É digamos, um fator e um elemento central das nossas políticas, das políticas autárquicas, de inverter essas situações. Nos últimos 2, 3 anos isso tem sido muito, digamos, combatido e temos obviamente verificado uma alteração a essa situação. E onde verificamos verdadeiramente essa alteração é, por exemplo, nas nossas escolas, e quer no primeiro ciclo, quer no pré-escolar, temos vindo a aumentar o número de forma significativa de alunos. Como é que esses alunos chegam às escolas? São filhos de... Bom, há o processo da migração, como é óbvio, mas há muita gente nova a voltar, digamos, aos seus territórios de origem. Há muita gente a procurar o interior do país. Bem sabe que a nossa habitação, apesar de tudo, é bem mais barata do que no litoral e as condições de vida e a qualidade de vida, obviamente, que atrai muitos dos nossos jovens que saíram para as grandes cidades. O efeito da pandemia que foi difícil ultrapassar, todos nos lembramos disso, também criou algumas situações positivas e percebemos que as distâncias não são assim tão grandes e, sobretudo, o mundo digital também favorece, digamos, a vinda para as regiões mais do interior, que não somos propriamente do interior, nós estamos a 1 hora de Lisboa, a 1 hora de Madrid, não somos propriamente uma região do interior profundo, mas o que é verdade é que temos vindo a criar condições para voltar a ter... Que condições é que têm sido criadas? Fundamentalmente, olha, temos em Abrantes um parque de ciência e tecnologia capaz de atrair muitos jovens, o mundo digital também é um fator, mas sobretudo fixar empresas. Nós temos muita vontade em valorizar as empresas existentes, mas também temos muita vontade em atrair novas empresas. Como sabe, também tivemos uma situação
menos positiva, o encerramento da central termoelétrica a carvão, que agora seguramente nos próximos tempos irá desenhar um novo paradigma, um novo desafio de futuro, com a instalação de novas empresas, nova ação económica, e eu julgo, sobretudo, ter empresas e ter postos de trabalho, esse é o elemento central para termos mais gente e, digamos, ultrapassarmos essa dificuldade da perda durante 2 décadas de população. Estamos a inverter esse ciclo e temos que continuar a trabalhar para o conseguir fazer. E eu proponho falarmos um pouco sobre estas questões com os outros candidatos. Acham que as políticas que pretendem trazer empresas, fixar a população, que têm sido conduzidas pelo atual Executivo, suponho que têm, do vosso ponto de vista, não são as políticas ideais? Posso começar por si? Então, bom dia, portanto, a todos os membros daqui do painel, bom dia ao pivô. É com agrado que estou aqui em representação da CDU e espero que, digamos, este exemplo seja seguido por outros órgãos de comunicação social, porque se não houver comunicação social, as coisas morrem nos gabinetes. Relativamente às questões que estamos aqui a abordar, a iniciar a abordagem, o problema da população é um problema grave no Concelho de Abrantes, não porque o Concelho de Abrantes seja um concelho do interior, como já aqui o candidato Vala Matos referiu, está numa zona de transição entre, digamos, a zona mais litoral, o Alentejo e a Beira, digamos, é um então, concelho... Então, que não atrai mais população, é um concelho uma vez que fica aqui e era isso fronteira. mesmo que lhe ia referir. Na nossa opinião, na opinião da CDU, Abrantes não tem um plano estratégico de desenvolvimento, não tem um plano estratégico para os investimentos e não tem um plano financeiro que dê suporte aos investimentos, porque eles também não estão estrategicamente definidos. O que é que a CDU propõe nesse campo? E quando dizemos isto, estamos concretamente a pensar que a política tem sido seguida, tem sido a de caçar investimento dos planos comunitários que estão disponíveis, e esses investimentos não são aqueles que interessam mais à cidade e ao concelho. Portanto, temos identificado vários desses projetos como elefantes brancos que, uma vez implantados e uma vez despendido ali milhões de euros, a população não retira nada disso. Em termos das empresas... A CDU referiu que são projetos falhados de inutilidade pública. De inutilidade pública, exatamente. Então, que projetos de utilidade pública é que proporia? Olha, por exemplo, ao nível das telecomunicações, não faz sentido que várias zonas do Concelho de Abrantes não tenham sinal de rádio em condições, não tenham sinal de televisão em condições, não tenham acesso ao mundo digital. Portanto, esse é um aspecto. Durante muitos anos, felizmente isso foi ultrapassado agora recentemente, a A23, que era uma autoestrada de ligação do litoral ao interior, estava sujeita a portagens. Ao nível dos impostos, a Câmara Municipal pratica IMI mais elevado, pratica preços de água mais elevados do que os concelhos vizinhos. Nem estou a falar com comparações com outras regiões. Aqui na nossa região, ao nível das infraestruturas básicas, por exemplo, como o saneamento básico, Abrantes tem uma carência enorme de conclusão das infraestruturas básicas de águas de esgotos. E, portanto, estas coisas, lotes industriais disponíveis, existindo 3 polos em Abrantes, um Abrantes Alfarretes em Insa, um no Tramagal e o polo do Pego. Abrantes, por exemplo, cedeu um dos terrenos que tinha no Pego a uma empresa para se instalar. Essa empresa não conseguiu produzir painéis solares e a Câmara não criou condições de reverter esse lote industrial para outros fins, para outros apoios. Os projetos demoram imenso tempo na Câmara Municipal, quer os projetos das empresas, quer os projetos particulares.
Eu próprio podia citar aqui... Está com a falta de pessoal na Câmara para resolver os projetos? Claro que não faz sentido. Não faz sentido, mas o que é facto é que Abrantes perde população. E, portanto, estes aspectos que estou aqui a referir, da centralização do poder no Presidente da Câmara, que por acaso é candidato do PS, leva a que não haja disponibilidade para estar atento àquilo que é essencial à Câmara Municipal e às empresas que estão a tentar operar na nossa região. Eu aproveito essa dica que me deu agora para falar ali com o Pedro Grave, que a determinada altura, eu li alguns numa entrevista que deu, dizia que pretende devolver a força à democracia local. Há falta de democracia em Abrantes? Alguma. Por exemplo, uma das medidas que nós pretendemos implementar é o regresso do orçamento participativo, que é uma ferramenta que permite às pessoas tomar decisões sobre uma parte do orçamento e que nós achamos imprescindível o seu regresso. Faz todo o sentido e é uma das nossas bandeiras, é esse fomentar e implementar esse orçamento participativo. Um maior envolvimento da população nas decisões. Exatamente, puxar as pessoas, fazê-las sentir que fazem parte e que têm uma voz e um poder, não só o poder das urnas, mas também um poder de decidir sobre os destinos do seu concelho durante os mandatos e não só naquele momento único que é ir à urna e descarregar o voto. O que é que aconteceu ao orçamento participativo? O orçamento participativo, poder-se-ia perguntar ao candidato Vala Matos, porque foi cancelado pelo PS. Penso que alegaram falta de condições, mas penso que a pergunta seria melhor colocada ao candidato. Faço-te a pergunta, o que é que aconteceu ao orçamento participativo para ter sido cancelado? O orçamento participativo foi lançado pelo Partido Socialista e foi interrompido pelo Partido Socialista porque não cumpria o grande objetivo que era envolver a comunidade e os cidadãos no processo. Mas por incapacidade? Quem participava eram sempre os mesmos, os presidentes de junta, as equipas da junta, e ele não cumpria a sua função. Estamos a revê-lo precisamente porque eu acho que o Pedro Grave tem razão. Eu acho que o orçamento participativo é importante na comunidade, mas deve cumprir a sua função. Ninguém pode contar comigo para não desenvolver as coisas com responsabilidade. E, na verdade, o orçamento participativo não cumpria a sua função para a qual foi desenhado, para a qual foi proposto. Temos que criar condições para voltar a ter um orçamento participativo capaz de cumprir essa função de envolver os cidadãos e a comunidade no seu processo. Pronto, já estamos aqui com um bocadinho de desequilíbrio de tempos, vamos passar aqui a este lado. João Morgado, do PSD-CDS, da coligação AD, fala de várias questões, pretende um concelho mais dinâmico, competitivo, reforçar a proximidade com as pessoas, criar soluções para o desenvolvimento sustentável e coeso, são uma série de chavões importantes, certo? E eu gostava que desenvolvesse um pouco mais cada uma destas ideias, ou seja, concretamente estas ideias vão se traduzir em quê? O que é isto do dinamismo e da competitividade? É isso mesmo. Muito bom dia a si, aos meus colegas de painel e a quem nos acompanha e faz questão de acompanhar as dinâmicas autárquicas que são fundamentais para o desenvolvimento de Abrantes. Abrantes entra neste processo autárquico num paradigma da perca da população, nomeadamente isso, com todas as consequências que daí advêm, nomeadamente a falta de dinamismo empresarial. E, portanto, a AD, a coligação PSD-CDS, vai lançar um programa eleitoral com um objetivo claro, que é aquilo que tem faltado em Abrantes, é um objetivo claro nas políticas avulsas que têm sido tomadas. O nosso objetivo é uma Abrantes de bem-estar, um sítio onde as pessoas recuperem o orgulho de ser abrantinos, um sítio de onde gostem de ser. E um exemplo da falta de rumo, eu até tomei nota, porque já falámos aqui tanta coisa, falámos, os candidatos até agora que falaram, uma das bandeiras em 2021 do candidato do Partido Socialista era a demografia. Eu estive a rever o debate de há 4 anos, entre muitos dos que aqui estão presentes, e uma das bandeiras que enumerava para o seu mandato de 4 anos era o combate à desertificação do concelho.
mas chegamos a 2024 e Abrantes é, dos 3 municípios do distrito de Santarém, um dos que, apesar da imigração, perde população. E, portanto, é claramente uma demonstração de uma falha de uma das suas bandeiras. E, portanto, naquela que é a sua prioridade de falha, onde é que não há de falhar mais? E aquilo que falta neste momento a Abrantes para o dinamismo empresarial e económico é atingir um sítio onde as pessoas gostem de viver. Como é que as pessoas não gostam de viver em Abrantes? Por demasiadas condições, variadíssimas posições, nomeadamente a orografia da cidade, a falta de oportunidades, a carga de impostos excessiva que é imposta aos abrantinos e, portanto, nós desenvolvemos aqui 5 pilares onde assentaremos este propósito de atingir o bem-estar de viver em Abrantes. Vamos desenvolver bem o território, viver bem no território, proteger bem o território, fazer bem no território e criar desenvolvimento económico. E tem ideias concretas? Temos ideias concretas, agora os programas eleitorais vão ser anunciados dentro dos nossos timings, mas posso-lhe dar algum exemplo, nomeadamente na criação das empresas, ou no desenvolvimento do dinamismo económico ou empresarial do concelho. As empresas abrantinas precisam de apoio. Não só aquelas que nós queremos que se fixem, mas também aquelas que já lá estão, muitas delas com algum sacrifício. É preciso criar um gabinete que apoie as indústrias e as empresas abrantinas a internacionalizarem-se, a entrarem no mercado internacional. E, por exemplo, a intermunicipalidade aumenta o território onde as empresas podem ter a sua atuação. Falamos, por exemplo, da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, cerca de 250 mil pessoas, mais coisa menos coisa. O território de Abrantinos, falamos de 30 mil, 35 mil consumidores, mais coisa menos coisa. E, portanto, é preciso criar dinamismo económico em Abrantes e com as periferias, quem está à nossa volta. Passo aqui agora a palavra no Sierras, do Chega, e um dos objetivos do vosso programa é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Abrantes. É um pouco aquilo que temos estado a falar aqui. O que eu lhe pergunto é, melhorar esta qualidade de vida traduz em que tipo de medidas? Bom dia. Agradeço desde já o convite por estar aqui presente neste debate e a presença de todos os convidados. Nós queremos, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Abrantes, passa primeiro pelos cuidados primários, tanto na saúde como na habitação e como no acesso tanto à creche como ao ensino, como à escola. Já está algum trabalho feito, é verdade, mas ainda há muito a fazer e muito para caminhar dentro dessas áreas, tanto na habitação como nas creches, principalmente nas creches, e como no emprego. O emprego tem tido ali muitas oscilações também Abrantes, tenho assistido que a zona industrial tem crescido um bocadinho, mas pelo que me apercebi e pelo que vi, a zona industrial cresceu um pouco, sim, é verdade, sediaram-se lá algumas empresas e bem, mas muitas delas foram deslocadas de dentro do próprio concelho para a zona industrial, ou seja, houve só uma manutenção das empresas e não a vinda de novas empresas com força. É normal, o mercado de trabalho, o mercado em si está um pouco diferente, passou-se mais para a era digital, com a era digital a mão de obra é diferente, mas é por aí que o nosso caminho é criar condições para a habitação, remodelar, principalmente, que há muita casa de voluta ainda em Abrantes, e não só em Abrantes, mas também nas freguesias envolventes, e nós, para criarmos condições para atrair pessoas, primeiro temos que ter também habitação para elas, não só com esta vaga de imigração que aconteceu e que está a acontecer, mas também os nossos que estão a começar a querer e a sentir vontade de voltar. E isso é muito bom, que o Sr. Manuel há pouco falou, que sente também que há pessoas a voltar, é verdade, eu também vejo isso e presencio isso muito, e isso é muito bom para nós também, só que lá está, para voltarem e para terem boas condições de vida, para gostarem de Abrantes, tem que ter habitação e saúde, e são duas partes que ainda, não só em Abrantes, mas a nível nacional também ainda estão muito, tem que ser muita coisa revista. Abrantes pode conseguir, e tem todo o direito e o dever de avançar nesse sentido da habitação e da saúde, que é prioritária. E eu aproveito precisamente essa deixa para falarmos da questão da saúde, que é pertinente em todo o país
e em particular em Abrantes, porque estamos aqui em Abrantes, no que diz respeito à necessidade de unidades de saúde, de médicos de família e de equipamentos sociais para apoiar a população mais idosa. O que é que foi feito até agora e o que é que se propõe fazer? Sim, tem razão. É, digamos, uma área muito relevante na vida das nossas comunidades e em termos da saúde. Nós fizemos uma grande transformação em termos dos cuidados primários de saúde, com a criação de 2 unidades de saúde familiar, uma no centro da cidade e outra a sul, que é a Beira-Tejo. E estamos neste momento a construir a unidade de saúde familiar norte, para responder, de facto, a todo o norte do concelho, mantendo os polos de saúde do Carvalhal, de Moriscas e de Ridominhos. E há médicos de família para todos esses polos de saúde? Sim, vou-lhe dizer que através deste novo modelo organizacional, porque o que se trata é um novo modelo organizacional, onde os médicos recebem mais, onde trabalham em equipa, onde têm condições estruturais melhores. Mas isso é um plano? Ou já há médicos... Sim. Não, está em ação. Estamos a construir fisicamente uma unidade de saúde familiar norte e, do ponto de vista estrutural, já está formada essa unidade de saúde familiar norte, que já conseguiu atrair nos últimos 2 anos 3 novas médicas, que vêm para um novo modelo organizacional da saúde dos cuidados primários e que nós acreditamos que é por aí que temos que ir. E julgamos que nos próximos anos vamos consolidar esta unidade de saúde familiar com mais médicos e criando condições, obviamente, de captar. Inclusive temos incentivos à fixação de médicos de família. Que incentivos são esses? São incentivos monetários que pretendem ajudar, obviamente, a mobilizar os médicos de família para o território e, digamos, apoio financeiro para que os médicos se possam fixar, obviamente, no território, e esse apoio seguramente será dirigido para a habitação, para as deslocações, mas são incentivos importantes e com isso, sabe que no Médio Tejo lançámos cerca de 20 candidaturas e este ano, e só 5 médicos é que ficaram no Médio Tejo e 2 ficaram em Abrantes, precisamente para esta nova unidade de saúde familiar. Acho que temos vindo a fazer um trabalho muito interessante do ponto de vista dos médicos de saúde e depois aos outros níveis na área da saúde. Repare que o Hospital de Abrantes, que desempenha aqui um papel importante também para toda a região e particularmente em Abrantes, fez o investimento há muitos anos, digamos, desenhado, pensado, por exemplo, agora nas urgências, e temos vindo a fazer este trabalho tão bem que a unidade local de saúde, à procura de criar as melhores condições, quer no âmbito da saúde de cuidados primários, quer depois a outros níveis. Era isso que eu lhe ia já passar a palavra a si, a perguntar se acha que estas políticas são aquelas que têm efeitos positivos ou podiam levar outro caminho. Mas, por exemplo, o USF Norte que está a ser neste momento construído em Alferredo, neste momento tem 3 médicos, como disse o senhor candidato do Partido Socialista, mas é preciso perceber que o propósito dela é servir a população do norte do concelho. E o senhor sabe-nos dizer quantas pessoas do norte do concelho, mesmo assim, ainda estão sem médico de família? Não estão cobertas pelo médico de família? Sim. Quer que eu responda? Posso responder? Responda. Mas ainda queria dizer só mais alguma coisa, peço desculpa. Em relação aos incentivos financeiros, se nós entramos na ótica de dar apenas incentivos financeiros, há municípios que têm mais poder de chegar aos médicos, de atrair médicos com mais capacidade financeira. Se nós entrarmos por aí e fazemos apenas isso, não conseguimos chegar a lado nenhum. Então qual é a solução preciso criar, por exemplo, mecanismos de cooperativas de habitação, criar esse incentivo para entregar lotes públicos para que privados possam construir, com a garantia de entregar ao município a possibilidade de dar uma da parte das habitações que seja colocada ao serviço da captação, que seja colocado incentivos também para os médicos para se fixarem, essas habitações sejam dadas aos médicos, porque se nós entrarmos apenas a dar dinheiro, há de haver quem tem capacidade de dar mais que nós, e portanto aí não estamos a competir com ninguém. Portanto, a vossa proposta é criar incentivos para a fixação, mesmo atribuindo a habitação a custos muito mais controlados, atribuindo incentivos da fixação dos médicos a nível das creches escolares e por aí. Acho que vale mais por aí, não é só dar dinheiro aos médicos que vamos atrair médicos. Para tentarmos aqui equilibrar um bocadinho os tempos. A CDU entende que a questão da saúde é um problema de facto transversal a todo o país e é da responsabilidade do Governo. As câmaras municipais por todo o país, e inclusive em Abrantes, têm feito aquilo que devem fazer.
é criar condições para se instalarem os novos figurinos que o Governo, através do Ministério da Saúde, entende colocar no território. Mas nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Os médicos, os enfermeiros concretamente, têm uma responsabilidade super acrescida nesta questão da saúde e têm sido desviados da sua função essencial, que até está consumada num juramento que fazem no final dos cursos, que é o juramento de Hipócrates, que, ou seja, estão a ser levados para fazer política ativa. Todos nós assistimos às intervenções do bastonário da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, e as câmaras municipais deviam ter uma voz muito grossa para dizer basta e para pôr ordem em tudo isto. Eu sou engenheiro de formação e pergunto se a Ordem dos Engenheiros tivesse a mesma atitude que tem a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, o que é que seria do país? E posso-lhe dizer, o país parava e andava 50, 60, andava décadas de anos para trás. E é isso que vai acontecer na saúde em Portugal, se não for colocada ordem nesta área. E o Serviço Nacional de Saúde, que é essencial para toda a gente, devia ser preservado e, se nada for feito, vai pura e simplesmente desaparecer. Mas essa questão interessa-nos agora debatê-la no contexto de Abrantes, não é? Porque exatamente, no Conselho de Abrantes está a ser feito aquilo que é possível fazer. A Unidade de Saúde Familiar do Norte pode-se dizer que não podia ficar ali, podia ficar um pouco mais acima, na Chainça, ou nas Chantieiras, ou noutro local qualquer, mas de facto a concentração populacional está na cidade de Abrantes e o perímetro urbano de Abrantes, que inclui o Recife do Tejo, o Alfarreda, a Chainça, e portanto é aqui que estão as unidades principais. De facto, é difícil à população mais envelhecida das Mouriscas, de Carvalhal, de Fontes, da Aldeia do Mato, etc., deslocar-se 15 km, 20 km para vir e deslocar-se em condições difíceis, porque os acessos são super sinuosos e, portanto, as pessoas demoram muito tempo a vir ali. Mas a questão essencial é que... temos aqui um problema de acessibilidades e de transportes também. Um problema de acessibilidades que não é fácil de resolver. Os transportes também é um assunto que gostava de abordar um pouco mais adiante, mas também faz parte do problema. Mas o problema essencial é que nós temos que pôr ordem aos médicos e aos enfermeiros e tenho que lhes dizer, meus senhores, os senhores têm que se dedicar exclusivo à vossa função e deixar de andar a fazer política ou deixar de serem manobrados pelas ordens respectivas. Esta é a perspectiva que eu tenho e parece-me que, ultrapassada esta questão, teríamos soluções para caminhar de forma diferente. Eu não percebo, por exemplo, porque é que se lança uma reforma estrutural no Serviço Nacional de Saúde, se cria uma comissão executiva, se nomeia um médico com referências no norte do país e que chega ao fim de 6 meses, 1 ano, é destituído pura e simplesmente. Isto é brincar com a saúde dos portugueses. E as câmaras municipais nada têm a ver com isso. Mas têm que ter voz grossa para dizer basta, é preciso ter saúde. Eu gostava de ouvir também a opinião dos outros convidados sobre estas questões da saúde. Em relação, pegando no assunto do Polo Norte de Saúde, eu estive há cerca de 1 mês e meio reunido com eu e uma delegação nossa do Chega com o presidente da ULS e por acaso foi referido, falou-se no Polo de Abrantes, estavam os médicos, já têm os médicos prontos para começar quando tiver sim, mas pronto, na altura ele disse que estavam prontos para começar, já tinham fechado os contratos, tudo. Só faltava mesmo concluir agora a parte das obras. Em relação a essa situação, lá está, pegando também ali num ponto que o senhor tocou, o senhor da... CDU. A Unidade de Saúde do Norte devia estar a norte e não na parte norte da cidade de Abrantes, percebe? Pronto. Está, mas devia estar mais a norte, porque como o senhor, pronto, sim, mas como o senhor Manuel sabe, conhece muito bem Fontes, conhece muito bem Carvalhal, conhece
Já vir das Fontes para o Carvalhal já fica um pouco longe e dispendioso. Vir para Abrantes, porque ela realmente está no norte, pronto. Temos mecanismos de apoio a quem necessita em termos de mobilidade, sim. E a população tem-me questionado, sou agora, nesta fase que sou candidato a Presidente da Câmara de Abrantes também, tem-me questionado sobre a minha ideia e a minha posição nesse sentido. Óbvio que agora não posso, imaginamos, ser Presidente e ir demolir a unidade de saúde para fazer outra mais acima. Agora, é assim, o medo e o nosso medo também é, agora deslocamos as pessoas para Alferrarete, ok. Daqui a 10 anos, por exemplo, vamos deslocar as pessoas para Santarém, porque depois fica mais fácil, é melhor. E de repente, se calhar, estamos a chegar a Lisboa. Vamos todos para Lisboa, médico. Está a perceber? É só mais por aí que as pessoas têm medo de perder a saúde e perder os médios que têm ao seu lado agora, que já não estão tão bem ao seu lado, mas ponto, o Carvalhal ainda é próximo, e levar para Abrantes tudo, assim, é óbvio que as pessoas sentem medo de perder aquilo que têm ainda, e a parte da saúde. Também compreendo que há médicos que não querem ir para o Carvalhal, há médicos que não gostam de lá estar, isso é verdade, isso eu conheço também a situação, essa realidade. Mas temos que manter os polos em funcionamento. Vamos só ali ouvir o Pedro Grave, que precisa também de expor as suas propostas na área da saúde. Também concordo que a política seguida atualmente está-nos a levar para um caminho que as autarquias mais ricas vão ter mais possibilidade e vão ter os médicos todos eventualmente, e as mais pobres vão ficar sem médicos. Se for assim, se continuarmos neste caminho, quem pode tem, quem não pode não tem. E a saúde... Portanto, acha que os incentivos não são a melhor... É o possível, é o que se pode fazer agora. Mas temos todas as forças políticas têm que trabalhar no sentido de mudar isto, porque a política central é que tem que ser adequada. Até porque a Constituição diz que nós temos todos um direito universal à saúde. E isso não é só nas autarquias que se faz, é uma coisa que tem que ser central. Então, os partidos políticos têm que trabalhar todos nesse sentido. Podemos começar já a trabalhar agora, que é... Qual é a sua ideia para isso? A minha ideia para isso, eu tenho temos uma ideia muito particular, eventualmente, é que já houve um serviço que era médicos à periferia, que quando o médico acabava o seu curso, tinha que ir fazer uma determinada quantidade de anos para a província. Não era por escolha, não era por escolher, não quero ir para o Carvalhal, era por, antes quero estar em Alferrarete, que é mais central. Eu percebo que será mais atrativo para eles, mas assim como se transportam os doentes ao centro de saúde em Alferrarete, também se pode transportar os médicos do Carvalhal para Alferrarete ou para Abrantes. Uma espécie de uma unidade móvel? Ou os próprios médicos a deslocarem? Não, o transporte seria, logisticamente, até seria mais fácil transportar 3 ou 4 médicos do Carvalhal para Abrantes para virem fazer a sua... Até se quisessem morar em Abrantes, em vez de ser no Carvalhal, mas eu acho que até é um sítio muito bom para viver. Para viver e para trabalhar, eventualmente. Eu acho que até era mais fácil transportar os médicos, então, ao centro, quando precisassem de vir à sua vida, às suas compras, nem precisavam de ter carro. Se há transporte para os doentes, que são muito mais do que os médicos, é muito mais fácil arranjar transporte para os médicos. Portanto, eu sei que não seria fácil convencê-los a ir para aquelas freguesias do norte mais afastadas do centro, mas se há facilidade no transporte dos doentes, até estão doentes e até nem estão a sentir muito bem, mais fácil seria transportar os médicos ao centro. Isto seria uma hipótese, uma proposta. Bom, vamos avançar um pouco, saltar aqui da saúde agora para a educação. A Escola Superior de Tecnologia, segundo os últimos dados, ao que tudo indica, tem estado a perder estudantes. Como é que se explica esta situação? Há falta depois de estágios, as empresas não são receptivas aos finais das licenciaturas, o que é que se passa? Bom, o número de alunos este ano em particular desceu a nível nacional e também já percebemos, lá está mais uma vez, a necessidade destes territórios nos tornarmos cada vez mais competitivos. E a única forma de o fazer é fazer uma escola superior de tecnologia nova. Nós há 25 anos temos uma escola que foi instalada precariamente nas atuais instalações, está dividida em 3 polos, é muito difícil a gestão da própria instituição em 3 unidades diferentes e nós há 25 anos que é prometido a todo o corpo docente, a toda a comunidade educativa do ensino superior no nosso concelho e na nossa região, uma nova escola. Felizmente agora vamos adjudicar a obra em breve
já temos o financiamento do Fundo de Transição Justa, que é um programa financeiro europeu destinado aqui à nossa região por via do encerramento do carvão, e entendemos que é absolutamente justo que esse Fundo de Transição Justa possa financiar esta escola, porque ela é mobilizadora de ativos, de dinâmica económica, de formação e de fixação de pessoas. Nós, neste momento, a nossa escola tem 500 alunos e nós estamos a projetar uma escola e um projeto para 1000 alunos, onde queremos, obviamente, mais cursos, maior dinamismo do ensino superior, maior resposta também às nossas empresas. Acho que estamos a fazer aquilo precisamente para contrariar digamos, as candidaturas à nossa escola. Se não fizéssemos nada, a nossa Escola Superior de Educação, de Tecnologia teria muita dificuldade em resistir aos tempos, à competitividade dos territórios e do ensino superior. É fazendo uma nova escola que respondemos a esta necessidade atual, e é a forma de mobilizar toda uma comunidade educativa e toda uma cidade em torno de algo que é absolutamente importante para as empresas, para a economia e capaz de fixar talento e fixar jovens. João Morgado, pergunto-lhe, acha que esta proposta, este incremento na escola vai realmente dinamizar Abrantes, trazer mais jovens, promover mais emprego? É assim, eu tenho alguma dificuldade em comentar algo sem ter noção dos números, sem ter noção dos dados. E ainda por cima estamos a falar de um investimento de 8 milhões de euros, financiado também por fundos europeus, e nós temos que respeitar o dinheiro dos abrantinos tal como respeitamos o dinheiro dos europeus, da mesma forma. E investir para uma escola para 1000 alunos, quando neste momento ainda não está acabado o concurso nacional, ainda vai haver uma segunda fase e depois mais entradas, depois o TESPES, mas para uma escola que neste momento tem 500 e dizer que só aumentando a infraestrutura vamos conseguir ter mais, para mim é pouco. Eu não sei qual é que é a base para a toma da decisão, mas isso só é pouco. Precisamos de mais dados para comentar. Agora, só por si é pouco. Eu acredito que é preciso trabalhar ainda mais com a Escola Superior de Tecnologia, com o próprio IPT, para diversificar mais a oferta formativa, especializá-la, complementá-la com o tecido empresarial, com aquilo que queremos captar para o tecido empresarial abrantino. Acha que o tecido fundamental. empresarial não está muito Eu dou-lhe o exemplo. Temos um curso de engenharias, de engenharia em Abrantes que poderia... Engenharia mecânica, obrigado. Que pode ser absorvido pelo tecido empresarial abrantino, como fez a caracterização do município e bem, disse-nos que a metalomecânica tem muito peso no tecido empresarial. Tiveram 2 candidatos. Porquê é que não há mais candidatos propriamente abrantinos? O ano passado não entrou nenhum na primeira fase. Portanto, tem que haver incentivos, colaboração, maior colaboração entre as instituições de ensino, o tecido empresarial e o próprio município tem que fazer essa ponte. E eu acredito que não esteja a fazer. Esses cursos depois acabam por preencher e a escola desempenha um papel muito importante no nosso território, como é evidente. Mas na primeira fase entraram 16 alunos em 50 vagas. O jogo só acaba vagas. no final e há uma Certo, segunda mas a fase atratividade e da primeira fase é fundamental. Os alunos na primeira fase entram à partida nos cursos por onde querem mesmo ir. E é importante perceber porque é que os alunos não estão a escolher logo na primeira fase Abrantes. Os cursos da e lá está, tem que ser coincidente com aquilo que é o programa da AD. Uma Abrantes de bem-estar tem que ser atrativa também para aqueles que vêm. Nós criando condições para os que já lá estão, seremos atrativos também para os que querem vir trabalhar, estudar e desenvolver a sua atividade. Estas questões ligadas à educação, não só à Escola Superior de Tecnologia, mas também no que diz respeito ao apoio às creches e ao ensino do primeiro ciclo e dos seguintes, também são preocupações por parte dos outros partidos. CDU, o que é que propõe nesse campo? Com certeza que são. E o caso concreto da esta, se ler o programa do Partido Socialista de há 4 anos, estava lá expresso que seria instalar a esta no Parque de Ciências e Tecnologia. Há 4 anos. Portanto, estamos no fim do mandato e estamos, como já aqui foi dito, digamos, na fase concursal. Agora, o problema é que, de facto, a escola, esta escola superior, devia de estar muito vocacionada para os interesses e as necessidades da região. Faz-me muita impressão é que, tendo Abrantes uma tradição na indústria, os seus cursos de engenharia mecânica, que é até uma área que sou sensível,
tenha apenas 2 candidatos. Isto revela alguma coisa, que ou a escola está mal divulgada, ou os currículos não são os mais interessantes, ou os professores não são os adequados, ou a indústria não está empenhada no processo. E aqui é que a Câmara é o pivô de tudo isto, porque de facto estamos a falar de uma escola que pertence ao Ministério da Educação. Quer dizer, acha que falta de promoção? Eu acho que há falta de ligar tudo isto, e há pouco eu comecei por dizer que o Presidente estava super ocupado com presidências. Presidente da Câmara, Presidente dos SMAS, Presidente da Comunidade Intermunicipal, Presidente das Festas de Abrantes, ou seja, ele está muito entretido em muitas coisas, mas não está focado naquilo que é essencial. Falou-se também que a população deserta de Abrantes. Mas se nós pensarmos um pouco, a questão da habitação é importante, mas a questão do património degradado no São Miguel do Rio Torto, no Recio ao sul do Tejo, em Alferredo, na Alferredo Velha, para não falar noutros sítios, nas Moriscas, onde agora caiu o telhado de uma escola que era emblemática para os morisquenses, tudo isto leva a que as pessoas se afastem, mas ainda mais. A agregação das freguesias em uniões de freguesias afastou os autarcas das populações e afastou as populações do poder local. E isto é uma coisa que a CDU considera que é essencial para que as freguesias possam estar mais perto e os seus autarcas, mais perto das populações, no sentido de tentarmos inverter, portanto, esta desagregação da população relativamente à política, relativamente aos interesses das suas terras, do seu concelho. Estou a ver o Pedro Grava a assinar com a cabeça, sobretudo na questão do património. Sim, o património. O que é que se passa com o património? O que se passa é que Abrantes, para ser atrativo, exatamente como já disseram todos, o seu património tem que ser atrativo por si, tem que ser requalificado, o centro histórico da cidade tem que ser bonito, tem que ser atrativo, as pessoas que vão lá têm que gostar daquilo que vêm. Mas para ser atrativo e para ser bonito, o que é que tem que ser feito? Requalificado, há muito edifício que precisa de requalificação, em mau estado, portanto, privado. Não é, Privado? para ser sincero, digamos que não é um sítio... Não, é Digamos, responsabilidades Todo privadas. edificado em estado de degradação é privado. Tem que haver leis capazes de nos ajudar, digamos, a resolver um conjunto de situações que nós também manifestamente não gostamos, naturalmente. Mas também há edificado em ruínas que é municipal. Não, aliás, todo o edificado que é municipal, neste momento, está no âmbito do arrendamento acessível, da habitação acessível, no centro histórico em particular, e no qual estamos a fazer um investimento de 11,5 milhões de euros para criar 64 apartamentos a custos acessíveis, precisamente para inverter estas situações. Quanto Nós desse temos dinheiro é do vindo a município? fazer o trabalho que é naturalmente 11,5 possível. milhões de euros do PRR. Quanto desse dinheiro é do 11,5 município? milhões de euros do PRR. PRR. Aliás, como todo o Estamos país a está a fazer, todo o país fazer, está a fazer. como todo o país está a fazer, e nós estamos a acompanhar esse desígnio importante 64 para tentar fogos. fixar mais jovens, para tentar, obviamente, contrariar Isto é estas situações de importante degradação. falar neste assunto, porque isso é uma medida estratégica que não foi devidamente aproveitada. A Abrantes aproveita tudo o que é fundos europeus, mas não sabe aproveitar ao máximo. Com Alcanena, certeza, mas Alcanena isso não tem menos população que Abrantes e tem muito mais fogos neste âmbito Nós do PRR a temos- ser construídos, com uma estratégia, é colocar ali pessoas para a seguir ir atrair empresas. Abrantes faz 64 fogos para aproveitar a habitação, infraestruturas que são da Câmara Municipal, que estavam degradadas, que não tinha Claro. uso para lhes dar, Claro. instala lá essa habitação Claro. e vai construir novos fogos. Claro. Mas aquilo que é preciso dizer é apenas 64 fogos. Porquê? Qual é que foi o número, a base que utilizada Foi o para, que foi para decidir possível isso? num contexto, é um investimento significativo, onde a Câmara coloca Mas muitos definiram recursos. 68 Porquê 64 fogos? Porque, 68. no fundo, na altura em que fizemos as candidaturas, do edificado disponível para esta reabilitação urbana, simultaneamente Então criar apenas estão a condições para utilizar os dinheiro do jovens, PRR foram, para combater dentro do uma centro lacuna da histórico, Câmara, cerca de não para responder às necessidades 30 da população. apartamentos. Depois, no Tramagal e em Recio ao Sul do Tejo, aquilo que eram os espaços disponíveis para o efeito foi aquilo que conseguimos. Nós também não quisemos exagerar no número de arrendamento acessível, perigando também o investimento privado que está a acontecer. Neste momento o Centro Histórico, que todos sabem, e até no Conselho, mas o Centro Histórico vive a maior ação, o maior plano
de requalificação que já alguma vez vista em Abrantes. Parece que não concorda. Isso está a acontecer. Não, ouça, a criação das ARUs, das áreas de regeneração urbana, cria condições ao investimento nunca antes considerado. Deixe só ouvir Nacional. o Pedro Grave. Já agora, só esclarecer, há edifícios municipais em ruínas, Então, mas diga-me no lá, centro histórico. se faz favor. Encostado à igreja de São João, um edifício que está ali, que já foi uma garagem, uma oficina. Não, desculpa, é privado, não é- não é é privado isso? municipal. Não é municipal. Pronto. Desculpe, deixe-me só dizer. E está a falar de uma garagem, uma coisa insignificante Sim. no contexto da própria Insignificante. igreja, que é património da igreja. Seja naturalmente. como for, é da Câmara. Ou Eu é, julgo seria. que todos reconhecemos que há muito trabalho para fazer ao Sim, nível do país. é o em que eu termos digo. Mas de vamos só regeneração concretizar. urbana. A reconversão do património é fundamental. Com que objetivo? Com o objetivo de tornar De a dinamizar cidade, depois, por exemplo, o tornar a turismo no cidade centro da mais cidade. agradável, tornar Não. a cidade desejável de visitar, de passear, das pessoas se sentirem bem lá e olharem E hoje com a agrado para a cidade. Claro, mas o Pedro, Não, isto o tem Pedro várias- tem razão, mas na verdade nós, só a título de exemplo, Pedro, nós temos um convento de São Domingos durante décadas abandonado, transformado no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, foi só o melhor museu do ano de 2023. Eu acho que é um orgulho para os abrantinos, os abrantinos sentem isso, mas Santa Maria do Castelo, inaugurámos há semanas o Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida, um edifício que estava completamente voluto, lá está, os tais edifícios municipais, temos vindo a fazer muita requalificação. O João Morgado também tem razão, porque na verdade temos sabido aproveitar quer o PRR, quer o Portugal 2020, quer agora o Portugal 2030, e por isso estamos num tempo muito importante. Não é um tempo para experimentações, não é um tempo para grandes complexidades, é um tempo de trabalho, de grande responsabilidade. Nós vivemos um tempo em que o PRR está muito presente e onde temos muita responsabilidade, o Portugal 2030, o Fundo de Transição Justa, e Abrantes não pode perder tempo neste momento. Nós temos que continuar um trabalho que temos vindo a fazer, quer nas questões da habitação, quer nas questões da saúde, quer nas questões de Eu queria ouvir muito ali importante para agora cumprir. o Chega, porque Peço desculpa. está aqui em desvantagem. Peço desculpa. Em relação a todas estas questões que têm Pronto, sido eu vou- debatidas Vou e... ter que agora dar um bocadinho mais tempo Agora para dou-lhe eu, um para eu bocadinho ir mais começar. tempo. Pronto. Vamos começar então, vou começar pelo polo, pegando no assunto há bocado, pelo polo. O Sr. Manuel disse há pouco que há 25 anos que se pensa em criar, em fazer o que se está para fazer agora. Ok, 25 anos são 2 décadas e meia. 2 décadas e meia, sempre Partido Socialista na Câmara de Abrantes. E no Governo tivemos ali uma transaçãozinha pequenina de PSD no Governo Central, mas na Câmara estamos há 40, quase 50 anos de Partido Socialista na Câmara de Abrantes. É de louvar quando vêm estes investimentos, quando se criam novas infraestruturas escolares. Mas lá está, voltamos à primeira questão de todas, que foi a habitação, penso. Que como vamos atrair para cá estudantes, se depois vamos metê-los onde? Primeiramente, tínhamos já a pensar em residências estudantis para o efeito. Estamos a fazer Pronto. 2,8 milhões de euros. Mas E talvez- mais uma, mas- já temos pronto. uma residência de estudantes, vamos fazer a segunda. Mas a sua Sim. proposta, a Quilómetros proposta da do Chega escola? é a residência de estudantes para Quantos poder atrair os quilómetros Sim, estudantes. sim, não, então, estou só a continuar a conversa, porque a conversa andou à volta já ia no outro E campo não eu estava a fiquei, chegar aí. eu Pronto, fiquei. agora A chegou. distância é que justifica a requalificação de um edifício importantíssimo para a comunidade educativa, quer do secundário, porque não vai ser só residências de estudantes, vai ter salas técnicas para responder à escola do Dr. Manuel Fernandes, tão importante. Portanto, residências de estudantes. Residências Vamos lá de estudantes mais próximo do hospital. e a habitação, e habitações, não só. Portanto, estávamos a falar na questão da requalificação do centro histórico e por aí vai, porque não é só o centro histórico de Abrantes que precisa ser requalificado. Há muitas outras áreas, noutras freguesias, que precisam da mesma intervenção, dos mesmos apoios. Em relação a esta parte que estávamos a falar agora no fim, que era a da... Estamos a falar Da do centro regeneração urbana. histórico. por causa dos edifícios evolutos que Sim, pertencem à do centro Câmara. histórico, urbana. sim. Nessa área, Abrantes custa-me, que há muitos anos que eu estudei Abrantes e saí de Abrantes, e Abrantes mais ou menos a nível de imagem regrediu. Agora está-se a desenvolver outra vez, mas regrediu.
regrediu bastante. Porquê? Então nós temos castelo, temos igrejas, temos conventos, temos uma biblioteca que é bonita, que é agradável, que é recente. E não temos turismo. A área do turismo está completamente afastada de Abrantes. Eu vejo os meus colegas, vêm de Espanha, vêm da Ponte Sor, atravessam Abrantes e vão-se embora para tomar, vêm para aqui. Não param em Abrantes. Porquê? O que é que Abrantes tem que desenvolver o turismo. Abrantes precisa muito de viver do turismo. Possa ser feito? Olha, uma peça-chave é, temos que arranjar algo em Abrantes que nos mostre como imagem. Por exemplo, arranjar algo. PSD, isto tem solução para A isto? AD tem uma solução para isto. Pronto. E nós também estamos a pensar nela e estamos a tratar nela, porque a parte do turismo e dos transportes, essa passa um bocado por mim e essa, pronto. E então, também estamos a tratar e a ver isso. Mas nesta altura é a altura ideal para divulgar à população qual é que é essa ideia. Nós nos chega, como toda a gente sabe, foi o partido apareceu há pouco tempo, é muita coisa ao mesmo tempo a trabalhar, são muitas câmaras a trabalhar. Eu, em particular, em Abrantes, também foi muito difícil criar uma organização para chegarmos aqui agora a este debate e para ser candidato é complicado e para quem vem tudo de novo. Pronto. Então estamos a trabalhar nessa área, mas o turismo sim. Mais lento. Não, mais lento não. Nós estamos a acelerar o caminho porque já devemos, em relação a PS, PSD e CDU, já tem 50 anos, nós temos 6. Pronto, é completamente diferente. E em Abrantes temos 3, 4. Pronto, é difícil. Mas concorreram para as eleições, têm que ter propostas. Por isso, agora estamos a correr contra o prejuízo. Pronto. Mas em relação, deixa-me só terminar a parte é aquilo que eu referi inicialmente, falta de plano estratégico para o desenvolvimento de Abrantes. E quando estamos a falar da escola, da ESTA, estamos a falar de residências de estudantes. E as residências de estudantes, tal como o João Morgado estava a dizer, fica precisamente no oposto da zona urbana da cidade. É claro que eu tenho participado nas Assembleias Municipais e já coloquei esta questão. Não só por estar longe, mas por estar mais por cama do que outras residências em Castelo Branco, em Lisboa. E, claro, o Sr. Presidente da Câmara, que estava presente, respondeu: mas aquilo não é só uma residência de estudantes, é também um polo técnico de apoio. Ou seja, quando nós levantamos uma questão, surge uma ou outra solução. Mas aqui o que é fundamental é que Abrantes, se for lá hoje à noite, está deserta. Eu não estou a reclamar se Abrantes tem ou não tem no perímetro do histórico, no centro histórico, se há edifícios a cair, mas aquilo está deserto, não tem vida. Abrantes tem museus, os museus não se relacionam uns com os outros. Abrantes tem um castelo, o castelo está abandonado. É da gestão da Câmara Municipal há 4 anos, mas não há um plano pluridisciplinar para encontrar um condutor para aquilo. O programa do PS há 4 anos dizia que ia recuperar a casa do governador, que ia recuperar a Porta da Traição, mas nada foi feito. Falta aqui uma linha condutora que permita, digamos, integrar isto tudo. E na área do turismo, as unidades hoteleiras não existem em Abrantes. Existem pequenos polos, então, eu agora propunha, porque já estamos aqui a... Deixa-me só dizer uma coisa. Mas vai conseguir ao nível dizer. Do turismo, o maior investimento de sempre, é só para perceber as conversas, o maior investimento de sempre. Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, o melhor museu do ano. Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira, melhor museu do ano. Então temos... Santa Maria do Castelo, pois é só referências. Pois o turismo tem vindo a crescer em Abrantes nos últimos anos então, e percebemos algumas dificuldades nesse contexto, mas temos vindo a fazer o nosso trabalho. Para o final, temos 5 minutos, e eu gostava muito, temos 5 minutos, eu gostava muito de ouvir cada um dos candidatos dizendo-me qual é a prioridade, a primeira de todas, se forem eleitos, que querem concretizar no Concelho de Abrantes. Não vamos começar por si, porque já falou muito. Vamos começar aqui. Antes de ir por aí, gostava só de dizer que quando me convidaram para o debate, convidaram-me para um debate sobre o futuro de Abrantes. E nós passámos esta hora a debater aquilo que já foi feito e não o que é que pretendemos fazer. Fui tentando colocar algumas questões sobre o futuro. Eu acho que fomos dizendo algumas propostas.
Dê-me só um bocadinho para comentar esta questão do turismo. Nós temos que, quando pensamos o território na promoção turística, temos que pensar em algo que nos distinga. Tomar, onde estamos, tem o Convento de Cristo. Abrantes tem uma torre de telecomunicações que não é propriedade da Câmara, mas que pode ser potenciada como a imagem de marca que nos vê, que nos distingue e que ao longe, quando vamos a chegar a Abrantes, todos nós a vemos. E potenciar o turismo em torno da torre. Sobre a primeira medida que, quando for eleito Presidente de Câmara, vou tomar. A primeira coisa é fazer uma auditoria externa, não por suspeita de ninguém, e não estou aqui a levantar, eu acredito genuinamente que os números têm sido bem geridos, tanto é que temos aprovado as contas. A questão é, nós precisamos de saber por onde é que vamos começar, onde é que estamos a começar e qual a catapulta que vamos tomar. E a segunda, logo a seguir, é ir atrás das empresas que tenham que se vir fixar a Abrantes. Tenho um exemplo, a zona da industrial do PEG, onde está o ramal termoelétrico, o ramal ferroviário que servia à central termoelétrica do PEG, tem que ser aproveitado, quem sabe, para instalar ali a indústria que precisa da ferrovia e que em mais lado nenhum do país tem como tem ali. E, portanto, isso é uma infraestrutura que tem que vir para o município custe o que custar e que não tem sido feito isso. Prioridade do Chega? A prioridade do Chega é muito idêntica à do PSD também. Lá está, como somos novos, para entrarmos como Presidente na autarquia, como Presidente de Câmara, como Executivos, temos que perceber que todos os contratos foram feitos até agora, valores, saber que valores temos e por onde podemos começar. Óbvio, como disse o João, nós também, a nossa prioridade é fazer uma auditoria aos últimos 2 mandatos, não para correr atrás de ninguém, é ponto assente, mas para percebermos de onde viemos e para onde vamos. 2 minutos. Estamos mesmo a finalizar. O movimento Alternativa Com, sendo eleito, pretende aumentar a participação cívica dos cidadãos como prioridade, tornar mais claros os atos e as instituições locais e tentar aproximar ainda mais os cidadãos com mais clareza. É uma das nossas principais prioridades. CDU, muito breve. A prioridade da CDU, a primeira prioridade nesta campanha é retirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, porque com uma participação de outros partidos, de certeza que Abrantes vai ser melhor. 50 anos de continuidade, a maior parte deles, a maioria absoluta, conduziram uma estagnação muito grande e não é os chavões e as publicidades que o Presidente faz aos projetos que vai trazendo para Abrantes, sem nenhum plano estratégico, que vão levar a bom porto. Muito breve. Continuar de forma muito empenhada, de forma honesta a fazer o trabalho que temos vindo a fazer, fixar mais empresas e fazer um conjunto de obras que temos projetadas, Escola Superior de Tecnologia, mas avançar com as obras na Farinha Pereira, a rotunda do hospital, o antigo mercado, temos muitas obras, muitos projetos. Só não percebo neste momento essas coisas não estão feitas, financiados quer pelo PRR, quer por Portugal 2030. Eu acho que temos que continuar. Já disse, não é tempo. Tem a ver com não é tempo, é tempo de grande responsabilidade. Eu agradeço. Obrigado também. Quanto a lá, agradeço a todos terem estado aqui presentes. Encerramos aqui este debate sobre o Conselho de Abrantes. Relembro que nas últimas eleições autárquicas o PS manteve a maioria absoluta e a abstenção neste Conselho rondou os 45%.